Vivemos em um tempo em que quase tudo empurra o coração para o isolamento. Cada um na sua rotina, cada um na sua dor, cada um tentando carregar o mundo sozinho. E, sem perceber, vamos aprendendo a sobreviver sem pedir ajuda, a caminhar sem apoio, a servir sem comunhão. Só que Deus nunca pensou a fé como uma jornada solitária. O Evangelho nos chama para algo maior do que eu e Deus. Nos chama para o corpo, para a família, para o povo, para a unidade que cura, sustenta e fortalece. União não é só um ideal bonito, é um princípio do reino. É o lugar onde o Espírito flui, onde a graça circula, onde a fé amadurece, onde a bênção repousa. E quando entendemos isso, passamos a enxergar que crescer espiritualmente não é apenas acumular conhecimento, mas aprender a viver como parte conectados, responsáveis, sensíveis uns aos outros e alinhados com Cristo. 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Quando Paulo diz que o corpo é uma unidade, mesmo tendo muitos membros, ele está nos ensinando que a diversidade não é uma ameaça, é um projeto. Em Cristo, não somos peças soltas, somos membros que formam um só corpo. E isso não acontece por esforço humano, mas por obra do Espírito. Fomos batizados em um único Espírito e a todos foi dado beber do mesmo Espírito. Ou seja, a unidade não nasce de afinidade, nasce de identidade espiritual. Não é nós combinamos, é nós pertencemos. Não é pensamos igual, é fomos unidos por Deus. A igreja não é um ajuntamento de pessoas parecidas, é um corpo vivo sustentado por uma mesma vida. 1 Coríntios 12, versículos 21 a 26. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta. A fim de que não haja divisão no corpo, mas, sim, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é orado, todos os outros se alegram com ele. Por isso, quando o texto avança e afirma que o olho não pode dizer à mão não preciso de você, Paulo toca no orgulho que divide e na independência que enfraquece. Existe uma mentira perigosa que se disfarça de maturidade, eu não preciso de ninguém. Mas no corpo de Cristo, esse pensamento não é força, é doença. Deus estruturou o corpo exatamente para que não haja divisão, e para que haja cuidado mútuo. E o cuidado é o sinal de saúde. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um é orado, todos se alegram. Isso revela uma espiritualidade profunda. Não é sobre competir, é sobre compartilhar. Não é sobre se destacar, é sobre se importar. A união verdadeira não ignora a dor do outro, ela acolhe. A união verdadeira não se incomoda com a honra do outro, ela celebra. Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. E quando o Salmo declara como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, ele não está falando de uma convivência superficial, mas de uma atmosfera espiritual. A união é comparada ao óleo precioso derramado sobre a cabeça, descendo pela barba e até as vestes, imagem de consagração, de presença, de algo que transborda e alcança tudo ao redor. E também é comparada ao orvalho que desce, imagem de refrigério, de renovo, de vida em terra seca.
E a conclusão é forte. Ali o Senhor concede a bênção, a vida para sempre. Onde há união, Deus derrama algo que não se produz com técnica, derrama a bênção. Não é que a união compra Deus, é que a união cria espaço para o que Deus ama fazer. Eclesiastes 4. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E Eclesiastes nos traz a aplicação mais simples e mais humana. É melhor ter companhia do que estar sozinho. A fé pode ser pessoal, mas ela nunca foi feita para ser isolada. Se um cair, o amigo ajuda a levantar. Isso não é teoria, é sobrevivência espiritual. Há quedas que a gente só supera porque alguém estendeu a mão. Há dias em que a gente só permanece em pé porque alguém insistiu em amar. E o texto continua: 2 se aquecem, 2 se defendem, 2 resistem melhor. E então vem a imagem do cordão de 3 dobras, há forças que nascem do entrelaçar. Deus não nos chamou para provar resistência sozinho, nos chamou para construir firmeza juntos. Romanos 12, versículos 4 a 8. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E é nesse ponto que Romanos 12 organiza essa visão com clareza. Assim como o corpo tem muitos membros e funções diferentes, em Cristo nós, sendo muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Ligado, conectado, responsável. E Paulo mostra que a união não apaga a diferença, ela a direciona. Dons diferentes, funções diferentes, expressões diferentes, mas uma mesma graça. Profetizar, servir, ensinar, encorajar, contribuir, liderar, exercer misericórdia, tudo isso é a vida do corpo se movendo. E o corpo só cresce quando cada membro assume seu lugar com fidelidade. União não é todo mundo fazendo a mesma coisa, é todo mundo fazendo a sua parte com amor. Quando um para, o corpo manca. Quando um se recusa, o corpo sofre. Quando cada um serve conforme a graça, o corpo amadurece. Romanos 15, versículos 5 a 7. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. E Romanos 15 leva isso a um nível ainda mais alto. Unidade não é só um acordo humano, é um presente que Deus concede perseverança, ânimo e um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. A finalidade é linda, com um só coração e uma só voz, glorificar a Deus. A unidade se torna adoração. E então Paulo dá o caminho prático para manter essa unidade. Aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou. Isso quebra a exigência que destrói comunhão. Cristo não nos aceitou quando estávamos prontos, Ele nos aceitou para nos transformar. E se fomos aceitos assim, não podemos exigir perfeição do outro como condição para amar. Aceitar não é concordar com tudo, é reconhecer valor, dar lugar, tratar com dignidade, caminhar junto, construir paz. No fim, a mensagem é simples e profunda: Deus nos fez corpo, não ilhas. Ele nos deu um só espírito para que não vivêssemos desconectados. Ele nos chama a cuidar para que não haja divisão.
Ele derrama bênção onde há união. Ele nos ensina que cair faz parte, mas levantar sozinho é risco. Ele distribui dons para que a edificação seja coletiva. E ele nos ordena a aceitação porque foi assim que Cristo nos tratou. União não é enfeite da fé, é fundamento de crescimento. Quem quer crescer precisa aprender a pertencer, a servir, a apoiar, a celebrar e a sofrer junto. E quando a igreja vive assim com um só coração e uma só voz, ela não apenas permanece, ela glorifica. Ela não apenas resiste, ela floresce. Ela não apenas existe, ela manifesta a vida do reino. No fim, Deus está nos chamando de volta ao lugar onde a fé amadurece, a comunhão. Ele não nos fez para viver como ilhas, mas como corpo. Não nos deu o seu espírito para nos manter distantes, mas para nos unir. Não distribuiu dons para competição, mas para edificação. A unidade não é enfeite da vida cristã, é sinal de saúde espiritual. Onde há união, há cuidado. Onde há cuidado, há cura. Onde há aceitação, há crescimento. Por isso, a decisão que fica para nós é simples e profunda: abandonar o orgulho que separa, rejeitar o isolamento que enfraquece e escolher o caminho de Cristo, servir, apoiar, perdoar e caminhar junto. Quando a igreja vive com um só coração e uma só voz, ela não apenas permanece, ela glorifica. E quando o corpo anda em amor, o mundo enxerga Jesus com mais clareza.